Olá, irmãos e amigos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma escola bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Eu sou o pastor Carlos Chumisky e juntamente com o pastor Rubens Marins estamos lecionando na disciplina Entendendo a Fé Cristã. A intenção com essa matéria realmente é fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor. Então tratamos de temas considerados como teologia sistemática, mas de uma forma simples. Já conversamos sobre a Bíblia, sobre a doutrina de Deus, os atributos de Deus, a Trindade, já falamos sobre a igreja, e na aula passada eu falei sobre a doutrina do homem. A nossa base é uma apostila do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, que era mestre em teologia e fez um trabalho excelente, criando uma apostila de teologia sistemática para EBD. Então nossa base é esse material. E nesta aula queremos abordar a doutrina do pecado. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, abençoe o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e fundamentar a nossa fé em Ti, Senhor. Neste momento nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O que é o pecado? O que é o pecado para você? O que é o pecado para a nossa sociedade? O pastor Exaltino nos traz o que Zuenir Ventura, escritor jornalista, diz: a psicologia substituiu o pecado pelo sintoma. A sociologia passou a tratá-lo como irresponsabilidade coletiva, e o direito passou a tratar o pecado como crime. Vivemos numa sociedade que na prática é religiosa, desculpem. Vivemos numa sociedade que na prática é religiosa. Conceitos teológicos, bíblicos, são descartáveis, porque as pessoas vivem mais por conveniências do que por convicções. E nós percebemos isso no dia a dia, né, irmãos? Uma das razões é que o conceito está muito diluído em nossa cultura. Para modernas correntes da psicologia, o homem não pode ser responsabilizado por seus atos, por ser produto do ambiente. Então não existe uma coisa chamada pecado. Para outras, alguns de seus atos são mais uma questão de genética do que de opção. Nesses sentidos, não existe algo como pecado, mas apenas desajustes, produto de criação errada e de uma sociedade corrompedora. Para outros, não se pode falar de pecado, pois não há padrões objetivos. Tudo é subjetivo, tudo é relativo. Pecado, na realidade, é um conceito religioso. Vivemos essa realidade, meus irmãos e amigos, na nossa sociedade, né? Não existe mais essa noção concreta de pecado, né? Então eu quero trazer, em primeiro lugar, a definição de pecado, definindo o pecado. O relato bíblico que mostra a queda do homem, lá em Gênesis, é a primeira manifestação de pecado apresentado na Bíblia. Fica bem claro no episódio bíblico a sua essência. Pecado é uma deliberada transgressão da vontade divina. Neste contexto, o pastor Exaltino usa de suas palavras, que ele também trata em outra apostila. Ele diz o seguinte: foi um ato de desobediência a uma ordem expressa de Deus. A ênfase na interpretação correta do acontecido deve ser na proibição e não na árvore ou fruto. E este é circunstancial. Então, muitas vezes as pessoas se prendem. Que fruto que era? Uma maçã, de uma forma maliciosa, ou é isso, ou é aquilo. Não, o pastor Exaltino destaca o quê? A questão é que foi proibido e o homem desobedeceu essa proibição. Então, pecado é, pois, desobediência. Desobediência a Deus e não ao líder religioso ou a tradições humanas. Pecado é, portanto, uma atitude diante de Deus, bem mais do que atos. É desobediência e rebelião contra Deus. O pecador, portanto, nunca é um coitado ou uma vítima do meio, da deseducação ou produto da falta de oportunidade. É alguém que é pecador porque optou pelo pecado, ou seja, ele tem livre escolha.
Pecado é sempre contra Deus. Mesmo quando agimos mal contra os outros, estamos pecando contra Deus, não contra eles. Contra eles, agimos mal. Contra Deus, pecamos. Lá no Salmo 51, verso 4, diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Foi a declaração de Davi após o mal contra Urias e o adultério anterior com Betseba. Ele errou com os dois, mas pecou contra Deus. O alvo que não acertamos, o padrão que não alcançamos, a lei que quebramos, tudo é vindo de Deus. Por isso pecamos contra ele. As leis sociais vêm dos homens, por isso o crime é contra os homens. O pecado é contra Deus. Sempre é bom reafirmar isso. Mesmo não sendo criminosa, uma pessoa é pecadora. Alguém pode ser um cidadão de conduta exemplar, nada transgredindo de leis humanas, mas será pecadora porque em algum momento da sua vida terá desagradado a Deus. Então é bom lembrar que pecado não é apenas cometer o erro. Pecado também é deixar de fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, já diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. Peca-se por cometimento e peca-se por omissão também. Mas é mais oportuno lembrar ainda, meus irmãos e amigos, que pecado não é apenas fazer ou deixar de fazer. Na realidade, pecado é ser. O pecado não está nos atos, mas no que gera, na mente, no pensamento, na interioridade do homem. Jesus mostrou que não é o ato de adultério que é pecado, mas o pensamento impuro que o produz. Vemos isso lá em Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Não é o homicídio que é pecado, mas o pensamento que o produz. Mateus 5, 21 e 22. O adultério e o homicídio apenas confirmam externamente um pecado assumido internamente. Mais que atos, pecado é um estado da alma. Ele está dentro do homem que é pecador, que tem inclinação para o mal, que foge do bem, que se rebela contra Deus. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ter cuidado do interior é uma grande necessidade em nossa vida. Então, pecado é um ato de desobediência contra Deus. Pode ser que você tenha uma atitude, faça algo que dentro da nossa sociedade não é considerado errado, mas é errado diante de Deus, né? Então muitas vezes eu me vejo pessoas falando: não, mas eu não fiz nada errado. Eu falei assim: mas nada errado aqui para a nossa realidade, para a nossa sociedade que está corrompida, mas perante Deus está errado. Quero agora, meus irmãos, segundo ponto, tratar do pecado original. E para isso quero usar o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 até o 19. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Romanos, gostaria de estar lendo agora, né? Vamos fazer uma análise do pecado original, ver algumas ideias. Então diz assim lá em Romanos 5, do verso 12 até o 19. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13 agora. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem,
Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Verso 17 agora. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, verso 12 a 19. Então vamos ver algumas ideias que estão bem claras nesse texto que nós lemos. Primeiro, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então Adão é o introdutor do pecado na raça humana. Há uma ligação clara entre o pecado de Adão e o da raça humana, apesar do esforço de alguns intérpretes em minimizar ou dar outro sentido ao texto. Segundo, porque todos pecaram. A expressão é conclusiva. Ao analisar a morte como realidade presente na experiência de todos, morte que sobreveio por causa do pecado, mas se todos morrem consequentemente do pecado, em consequência, do pecado, a conclusão óbvia é que todos recebem os efeitos do pecado de Adão. Uma ofensa de um só. Aparece no versículo 15, aparece no versículo 16, no versículo 17, que nós lemos, no versículo 18 e no versículo 19. A incidência dessa expressão deixa bem claro, irmãos e amigos, que há uma ligação entre o pecado de Adão e o estado da raça humana. Carregamos o pecado de Adão conosco. E quarto, há um contraste entre Adão e Cristo. No texto é notável. Os efeitos da obra de Cristo caem sobre os que creem, da mesma maneira que os efeitos da obra de Adão recaíram sobre toda a raça. Se há os efeitos benéficos da obra de um só, que é Jesus Cristo, é porque houve os efeitos negativos da obra de um só, Adão. Agostinho traz 3 estágios que descreve a história da humanidade. Ele coloca assim: antes da queda, é o tempo da inocência, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Depois da queda do homem, o tempo da responsabilidade, Gênesis capítulo 3 e vai até Apocalipse 19, segundo Agostinho. Terceiro, no céu, o tempo da salvação completa. A expressão é: não pode pecar, nem pode morrer. Trata-se especificamente da humanidade escatológica. O texto bíblico é Apocalipse 20 a 22. Então, é isso. Antes da queda, Gênesis 1 e 2, o tempo da responsabilidade de Gênesis 3, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 19. E depois do céu, o tempo da salvação completa, Apocalipse, do capítulo 20 a 22. Então, se a gente parar para analisar, para pensar, e você pegar realmente o capítulo 1 e 2 de Gênesis e pegar o final de Apocalipse, a impressão que dá é que há uma continuidade. Né? Deus dá uma continuidade. E que esse espaço do capítulo 3, que é a queda do homem, até o 19, que há o julgamento, que há toda a salvação daqueles que foram de Jesus, aqueles que são de Jesus, que foram salvos e tudo mais, toda essa história some, e a impressão que dá uma continuidade no projeto, no plano que Deus tinha na criação do ser humano. Mas o que é que causa o pecado? O que provoca o pecado? Por que o homem aqui no sentido amplo, né, tanto homem como mulher, né, por que o ser humano peca? É falta de instrução? O homem peca por causa do ambiente, por causa da sociedade, por falta de religião, porque é pobre? O pecado, na realidade, não conhece nem cor, nem situação social e nem situação econômica. Queremos analisar essas perguntas que fizemos colocando o livro de Efésios
capítulo 2, do verso 1 a 3. Né? Há uma trindade negativa, destruidora, agindo no homem, que Paulo fala do mundo, o príncipe da potestade do ar e a carne. Então o texto diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Me permitam, irmãos, aqui nessa análise desse versículo, fazer uma mudança de ordem aqui. Eu quero começar pelo príncipe das potestades do ar. A razão do mau procedimento do homem em pecados é a existência de um personagem por trás desses poderes malignos, o chamado príncipe da potestade do ar. Ele é o próprio diabo ou Satanás e governa as organizações demoníacas das forças do mal que atuam no reino espiritual. Ele induz o homem ao pecado, que por sua vez produz a morte espiritual, diz Orlando Carlos de Barros, da Escola Bíblica do Ar. Na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz o seguinte: mas cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Vou repetir. Mas cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. A serpente foi usada para levar o ser humano a desobedecer a Deus. Então, quando vemos lá em Gênesis, foi a serpente que estimulou o homem a desobedecer a Deus. Então a gente vê que a primeira consequência de porque somos pecadores é porque Lúcifer, que significa anjo de luz, que se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos com ele nessa rebelião contra Deus, ele foi que levou o homem a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus. Né? E depois disso há toda uma consequência, né? Há todo um resultado dessa desobediência do homem. Então é o que Paulo fala, o mundo. Né? Ele usa a expressão mundo. Mundo no ensino bíblico, meus irmãos e amigos, é um sistema de valores corrompidos, voltados contra Deus, produto de uma sociedade humana em rebelião. Aparentemente está se falando a mesma coisa que aqueles que dizem que a sociedade corrompe o homem. Mas o conceito do mundo é mais profundo e abrangente. Em João 3,16 lemos que Deus amou o mundo. No entanto, em 1 João 2,15 somos exortados a não amar o mundo, porque quem ama o mundo não tem o amor do Pai em si. Como entender então? Está vendo divergência aqui? Nada disso. No primeiro texto, Deus amou o mundo, de João 3,16, mundo aqui significa a humanidade, as pessoas. No segundo texto de 1 João 2,15, onde somos exortados a não amar o mundo, o mundo significa um sistema de valores corrompidos. Né? Então esse sistema de valores foi corrompido porque o homem está no pecado, o homem está na desobediência, e o homem então, vivendo em sociedade, vai criando valores que não agradam a Deus, né? Valores corrompidos. Satanás é seu príncipe, como diz lá em João, capítulo 12, verso 31, e capítulo 14, verso 30. E ele, o mundo, está dominado pelo maligno, diz lá em 1 João 5,19. A Bíblia, meus irmãos e amigos, não trata do mal ou do pecado de forma abstrata, mas é sempre de forma concreta. O pecado se infiltrou na cultura humana. Ele molda as pessoas para que pensem e ajam de uma determinada maneira. Por isso somos recomendados a não permitirmos que ele nos comprima
no seu molde, né? Nós temos lá em Romanos, capítulo 12, essa orientação de Paulo. Não podemos ser massificados pela mídia, precisamos de autenticidade cristã. Então nós vemos que há toda uma influência satânica, né, diabólica, através da queda do homem, que reflete na sociedade, nas estruturas sociais, né, na cultura e tudo mais. As pessoas sempre pensaram nos principados e potestades mencionados por Paulo como se fossem demônios, seres espirituais, anjos caídos. Mas Romanos 8,38 menciona principados, potestades e anjos. Alguns interpretam principado e potestade, diz o pastor Exaltino, como sendo forças invisíveis que operam na sociedade como resultado visíveis. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez seja mais fácil dizer que principado e potestade são poderes malignos infiltrados na nossa estrutura social. Porque erramos ao pensar no pecado tão somente em termos micros, pessoais, deixando de vê-lo em termos macros, estruturais. Logo após a queda, vem uma espiral crescente da maldade, que desemboca no desgosto de Deus, que o leva a trazer o dilúvio. Então, se nós lemos lá o texto que narra o dilúvio, antes do dilúvio, vê a insatisfação de Deus, né, com o que estava acontecendo com o homem, no caso o homem e mulher, né, com a sociedade, como o pecado estava influenciando. Por isso levou realmente a questão do dilúvio. Né? Então, é a dimensão histórica do pecado. Devemos prestar atenção nesse ponto. O pecado transcende o homem, vai além dele, enraiza-se na história, ou seja, na cultura e na sociedade. Então, o pecado muitas vezes vem coberto como cultura, né? Tá enraizado na sociedade, né? Com valores corretos, certos, mas se lembrarmos daquilo que já falamos, pecado é desobediência a Deus, está contra Deus. O pecado, portanto, saiu da esfera do coração humano, da individualidade, e entrou na história do homem. Enraizou-se nas estruturas sociais que são produto humano. O homem é o rei Midas às avessas. Tudo que Midas tocava se tornava em ouro. Tudo em que o homem se envolve carrega a marca do pecado e se torna pecaminoso. O pecado é mais que tentação individual, é um princípio operando na sociedade, na história dos homens. Esse princípio pode ser chamado de mundo, como as Escrituras assim falam. Falado sobre o mundo, meus irmãos, já vamos para outro ponto, que é a carne. Então vamos ver o que Paulo queria dizer com a carne. A palavra carne se refere não ao corpo físico, mas antes à natureza do homem em seu estado caído. Essa natureza impele o homem para a prática do mal, mesmo quando ele conhece o Evangelho. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, verso 14, 15, 17, ele traz o seguinte: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Mais para frente, em Romanos 8, 18, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Esse é o sentido de carne no escrito paulino, a natureza humana caída. No Novo Testamento, o termo é usado em sentido figurado para designar tudo quanto é terreno, sem relação para com Deus, que vive para si. Essa natureza milita contra o homem e o leva à prática de pecados, de atos que desobedecem a Deus. A própria vida cristã traz essa tensão. Tínhamos a natureza de Adão e pela conversão ganhamos a natureza de Cristo, mas ainda sofremos, como nós vimos no texto de Paulo aos Romanos. O pecado é mais que influência do mundo exterior, é uma força social que impele o homem ao mal. É sua natureza, a carne, portanto, temos, portanto, a ação satânica em conjunto de valores organizados pelo mal e voltados contra Deus e a nossa natureza. Essas três forças operam para levar-nos ao pecado. Então, o mundo, a potestades do ar, principados e potestades do ar,
e a carne. Da oração de dedicação do templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 46, Salomão deixou essa expressão: pois não há homem que não peque. A essência disto é o fato de que os homens são irmãos por causa da paternidade biológica de Adão. Com sua expulsão do Éden, toda a humanidade nasceu fora do paraíso e em pecado. Por isso, a universalidade do pecado alcança todos os homens. Como lemos lá em Romanos, capítulo 3, verso 10 até 18, e Salmos 14, verso 1, é curiosa a declaração também lá em Gênesis 5, 3, de que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, ele é pecador e gera filhos semelhante a ele, também pecadores. Por isso que toda a sua descendência se tornou pecadora. Uma expressão de Pascal esclarece mais ainda esse assunto. Ele diz o seguinte: nascemos iníquos, cada um tende a agradar-se a si mesmo, e a tendência de agradar ao eu é o início de toda a desordem. Bom, vou para o quarto tópico, que trata do pecado na sua dimensão social. Então, sendo o homem um ente relacional, o pecado afetou sua capacidade de relacionar-se com as demais pessoas, e não somente com Deus. No episódio da queda, vemos Adão colocar a culpa sobre Eva, esta coloca sobre a serpente. Então, há aí um mau relacionamento agora. O homem passa a se relacionar mal com Deus e com o seu próximo. Este mau relacionamento com o próximo é a dimensão social do pecado. Em nosso tempo, vemos-no presente nas relações sociais, econômicas e políticas. E como vemos isso, né, meus irmãos? Muitas intrigas, muito eu, muitas brigas, né, e muitas vezes só olhando para o seu umbigo, que nem diz as pessoas, né? Então, meus irmãos, além do pecado ter dimensões individuais, ter dimensões sociais, tem também uma dimensão cósmica, né? Como lemos lá em Gênesis, na maldição sobre a terra, quando da queda da humanidade, diz lá: maldito é a terra por tua causa, lá em Gênesis 3,17. Paulo mostrará mais tarde que a redenção de Cristo não é apenas a salvação dos homens, mas a reconstrução da criação, na famosa frase de 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. No trecho de Romanos, capítulo 8, 19 a 22, Paulo mostra que a obra de Cristo abrange também a restauração da natureza, ou seja, Jesus é o Salvador de todas as coisas e não apenas dos homens, porque tudo e não apenas o homem foi corrompido. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 22, verso 5 fala. Então mostra que Jesus Cristo está criando um mundo novo. A salvação é a recriação. Então, meus irmãos, nesses poucos minutos, procuramos definir o que é pecado e o que a sociedade pensa do pecado. Entramos na questão do pecado original, ou seja, começou lá em Adão e Eva. Vimos o que causa, as causas do pecado e aquilo que leva o homem cada vez mais a estar no pecado. E vimos que o pecado não tem apenas dimensões individuais, tem dimensões sociais e também uma dimensão cósmica. Então, se nós pararmos para pensarmos bem, quando falam que o homem é resultado do seu ambiente, do seu meio, da sociedade em que ele vive, de certa forma não está errado, porque se a sociedade que ele vive, o seu ambiente que ele vive, está corrompido pela desobediência a Deus, ele vai ser influenciado por isso, né? Então, para finalizar, concluir tudo, eu gostaria de trazer a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre o pecado. Então, traz o seguinte: primeiro, no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. 2. Mas cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu
no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. 3. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos nós, por natureza, pecadores e somos inclinados à prática do mal. 4. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Mas o mal, 5. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. 6. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. 8º e último. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Meus irmãos, na próxima aula daremos continuidade, se Deus assim permitir, falando sobre a doutrina da salvação. É aqui que temos a esperança viva, a reconciliação fornecida por Deus, para que o homem volte para Ele. Então estaremos, se Deus permitir, falando na próxima aula sobre a doutrina da salvação. Hoje definimos em poucas palavras, nesse pouco tempo, sobre a doutrina do pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por compreendermos que o pecado, fomos estimulados ao pecado por Lúcifer, e pecado é desobediência ao Senhor. Muitas vezes na nossa realidade, na nossa sociedade, muitas coisas podemos fazer que a nossa sociedade não considera errado. Não é crime, não é nada, mas é errado perante o Senhor. E o que mais importa para nós é entendermos isso, porque não queremos estar em desobediência com o Senhor. Obrigado pelo estudo de hoje, que nós possamos crescer na nossa fé e na nossa comunhão com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e meus amigos, espero vocês, como já disse, na próxima aula, se assim Deus permitir, com o tema A Doutrina da Salvação.